Bom dia! Atrasei um pouco hoje porque foi uma logística, faz parte, né? Mas aqui estou para conversar um pouco. Conversar das coisas que eu aprendi, das coisas que eu experimento e daquilo também que as pessoas me pedem para conversar. Eu estou aqui hoje, o último dia do mês de fevereiro, a última live do mês de fevereiro, para conversar sobre um aspecto extremamente comum, mas difícil de ser entendido, porque tudo aquilo que não é palpável, que não é visualizado, é difícil de ser entendido. E isso é óbvio. Nós estamos aqui encarnadas no planeta Terra, e a nossa relação é uma relação material, mesmo sabendo que essa relação material, quer seja com o nosso corpo, com o ambiente, com todos os outros seres, elas são instrumentos para o aperfeiçoamento do nosso ser interno, da nossa centelha divina que veio aqui para aprender, que veio aqui para evoluir. Bem, às vezes eu encontro uma pessoa e essa pessoa diz assim: "Ai, Firmina, parei de praticar a yoga." Yoga, que no caso a pessoa está se referindo às práticas de corpo, às práticas que vão fazer com que ela melhore o corpo, melhore a sua performance física. É tanto que nós temos, assim, pelo menos aqui nesse universo que eu convivo, apenas uma ou duas pessoas jovens. Por quê? Uma pessoa jovem, ela está muito ainda imbuída na sua construção física, a profissão, os relacionamentos, os estudos, mas isso faz parte desse tempo de vida. Só que esse tempo de vida de construção, ele não é eterno. Ele vai mudar. E ele vai mudar para uma condição que a natureza fez de deterioração do corpo físico. Então, quando nós envelhecemos, vários aspectos vão sendo diminuídos. Nossos olhos, nosso equilíbrio, o viço da pele, a digestão, os músculos. Mas isso foi uma forma inteligente dos mestres apertarem para que nós, nessa idade madura, foquemos a vida em outra coisa. Porque se nesse momento eu for me identificar com o meu corpo físico, eu vou sofrer muito. Não que eu não tenha uma necessidade de cuidar dele. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que honrar, porque o corpo é como um templo sagrado da minha alma. Então, como eu vou honrar? Porque esse corpo me foi dado. Ele me foi dado de presente para que eu pudesse transitar aqui no planeta Terra e nesse trânsito eu evoluir. Bem, nós precisamos compreender algumas coisas que são difíceis de serem compreendidas muitas vezes pelo plano mental, mas vamos nos esforçando. Hoje em dia, quando nós queremos justificar algo que
é difícil de ser visto, de ser tocado, nós atribuímos aos conceitos da física quântica. Tá bom. Os conceitos da física quântica, eles são muito interessantes, mas na nossa condição interna de não ter crédito dos elementos mais sutis, dos elementos mágicos da vida, para que nós possamos ter sustentação, atribuímos à física quântica. Tá bom, a física quântica está aí e a gente pode atribuir. Mas o que eu venho conversar aqui é muito, muito antes da física quântica. Imagina que a prática de yoga, que foi criada há 5.000 anos atrás, permanece até hoje com as verdades absolutas que até a física quântica justifica. E com isso, nós vamos compreendendo que nosso corpo é um campo de energia. Esse campo de energia, esses canais de energia, acreditem, eles são abertos. Não sei se vocês já viram um conceito que diz assim: nós somos 99% de vazio, de espaço vazio, e 1% de matéria. Isso é algum físico que falou isso. Mas os sábios antigos, eles conheciam essas verdades e conheciam de forma muito interessante, porque eles conheciam através da observação, através do dinamismo de percepção que era desenvolvido através da meditação e das práticas que faziam de forma intensa. Então, os rishis antigos, e até hoje ainda existe, eles passavam uma vida inteira de muito ascetismo, uma vida inteira de muitas práticas que podiam levar a uma compreensão maior da realidade. E dentro dessa prática maior da realidade, essa percepção maior da realidade, os sábios antigos perceberam que esse campo energético que nós somos, eles têm, como temos em toda a natureza, os seus vórtices de energia. Milhares de vórtices pequenos e grandes vórtices. E perceberam também que esses vórtices estavam ligados no campo físico às glândulas de secreção interna, as nossas glândulas endócrinas. E perceberam que essas glândulas, elas faziam ponte com um campo energético e que elas, nós na nossa dinâmica física, fazíamos trabalhos e sons e asanas e respirações para que essas glândulas tivessem vitalidade, e uma vez com vitalidade, elas iam dinamizando esses vórtices de energia e fazendo o seguinte: quanto mais uma pessoa cuida do seu campo energético, mais esses vórtices vão aumentando. E como o raio desses vórtices vão aumentando, nós vamos ter uma compreensão maior da realidade. Para justificar um pouco essa sabedoria, esses vórtices, eles emitem sons. Então, nós temos 50 sons
ao longo desses vórtices maiores, aqui chamamos de chakras. Chakra quer dizer roda. Então, esses vórtices, eles giram de forma circular e eles emitem sons. Imagina se nós, na condição que nós estamos, de completa surdez de mundo, vamos ouvir o som dos vórtices dos nossos campos energéticos. É quase uma coisa impossível. Pense também que as esferas celestiais, elas também emitem sons, elas têm música, mas nós estamos muito distante dessa audição. E esses seres, esses mestres, esses rishis, esses sábios, eles ouviam o som que esses centros de energia emitiam. E a partir daí, eles foram grafando esses sons e criaram um alfabeto, o Devanagari, que constitui hoje o alfabeto sânscrito. Por isso que quando muitas vezes nós vemos a fotografia, o desenho de um chakra, nós vamos ver lá dentro uma letra. E essa letra, ela, uma vez lida, ela representa um mantra, representa os sons que aquele centro de energia emite. Conforme a vibração desses centros de energia, nós vamos ter uma saúde física ou não, uma percepção mais avançada, mais sutil da realidade ou não. E por isso que as práticas de yoga, elas são extremamente importantes. Por que elas são importantes? Porque aquelas posições físicas, as respirações, os cânticos de mantra, eles atuam no fortalecimento dessas glândulas. Se alguém me perguntar, mas o que o yoga faz? É muita coisa, mas eu digo logo, fortalece as suas glândulas. Porque se as suas glândulas estiverem fortalecidas, você vai ter um campo de energia mais amplo, um campo de energia de forma mais intensa, que impede que o corpo físico se degenere, adoeça. Então isso a gente considera como os chakras. Nós temos 7 grandes chakras ligados a 7 glândulas e subglândulas. Mas o que a gente traz aqui hoje é esse aviso para que haja uma compreensão daquilo que nós precisamos fazer para melhorar o nosso corpo físico. Uma pessoa que tem um alimento grosseiro que eu digo, são alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, alimentos com base no corpo de animais mortos. E isso faz com que o nosso corpo entre num campo vibracional mais denso. E se ele entra num corpo vibracional mais denso, a minha mente não vai buscar algo que seja mais sutil. Praticar yoga é uma coisa sutil.
mas não da forma com que nós vemos hoje nos meios de comunicação e na sociedade. Nós vemos ainda muito ligado ao corpo físico, para que tenha um corpo bonito, para que não adoeça, mas a função do yoga não é essa. A função do yoga é o desenvolvimento mental e espiritual de um indivíduo. Porque dentro desse plano que é o planeta Terra, nós temos muitas coisas ruins, muitas coisas que não nos agradam, uma veiculação absurda de coisas negativas, um entorpecimento humano para a compreensão dessas ligações que nós temos no planeta, visto o momento que nós estamos vivendo. Nós sempre tivemos quentura na Terra, mas essa quentura foi aumentada devido a uma incompreensão humana de que nós temos uma grande relação com o mundo vegetal. Nós temos uma incompreensão de que os combustíveis que nós usamos, eles são geradores de caloria. Bem, e aí vem essa compreensão dos chakras. Quando eu pratico yoga, que eu pratico os asanas, que eu respiro, eu canto os mantras, o que eu faço? Fortaleço as glândulas. Uma vez as glândulas fortalecidas, elas vão se conectar com esse campo energético e os centros, os vórtices vão vibrar melhor. Nós temos toda uma literatura que controversa. Se abriu a internet, você vai ver chakra tal, cor tal, faça isso, faça aquilo. Aí eu trouxe aqui um livro, né? Esse livro Chakra, do Leadbeater, que faz parte da tradição teosófica. Ele dá ao nosso segundo chakra, de baixo para cima, um outro nome. Ele relaciona com outra glândula. Ele tem outra cor. Aqui eu tenho também um dos mais famosos para a compreensão dos chakras. Esse livro aqui se aproxima da tradição indiana, que é o livro da teoria dos chakras do Hiroshi Motoyama. Então você vai ver este livro bem mais próximo. Inclusive, antes dele discorrer sobre os chakras, ele vai dar uma introdução sobre as práticas de yoga, sobre os caminhos que o yoga usa para que possamos chegar a um trabalho com os chakras. E nós temos também, que é hoje a base desse trabalho e de toda a publicação que vocês viram, um livro do nosso mestre Shri Shri Anandamurti. Esse livro chamado Psicologia do Yoga. Hoje eu vivo na compreensão e na prática dessa filosofia, porque ela se casou comigo, porque a filosofia espiritual, cada uma tem um caminho, cada pessoa vai ter o seu gosto, o seu desejo, mas eu vou publicar aqui aquilo que eu, Firmina, hoje sigo e pratico. Então, nesse livro Psicologia do Yoga, e essa visão que Shri Shri Anandamurti Baba tem dos chakras, ela me agrada muito, porque quando se fala em psicologia, é difícil compreender para o mundo ocidental que uma emoção como o medo está agarrado em um centro energético. Essa emoção, ela pode ter vinda dos ancestrais, da família, das minhas vivências aqui no planeta,
Mas é uma coisa, isso aqui eu não estou dizendo para vocês porque eu li, eu estou dizendo porque eu vejo, eu estou dizendo porque eu vivi. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: nossa, como você mudou, principalmente a minha família, que continua convivendo desde a infância. Você hoje consegue se expor, você consegue falar, você era uma pessoa tão retraída? Sim. Ah, você fez terapia? Fiz também. Mas o que realmente me curou foi as práticas de yoga. Porque desde que eu compreendi em que ponto do meu corpo está o medo, eu comecei